E hoje, no Jubileu 16, nós vamos conversar sobre a misericórdia na família. Ou melhor, misericordiando em família. Confira! Meus queridos amigos e amigas, nós, nesse ano extraordinário do Jubileu da Misericórdia, já temos tratado de muitos assuntos, mas um assunto em especial eu gostaria de falar hoje com você: a misericórdia de Deus na família. Sim, porque existem muitos lugares. Às vezes a gente pensa que a misericórdia de Deus tem que ser vivida na igreja, tem que ser vivida no meu grupo de pastoral, a misericórdia de Deus tem que ser vivida lá onde estão os mais pobres, e a gente às vezes esquece que a misericórdia de Deus, o primeiro lugar onde ela deve ser vivida é o lugar onde está a minha comunidade, a minha primeira grande comunidade, a minha comunidade essencial. Eu até diria, talvez algumas pessoas riam do que vou dizer, a minha comunidade de vida. Porque hoje tem um pessoal na igreja que tem comunidade de vida, né? Mas a igreja doméstica, a família, é a primeira comunidade de vida que a gente tem. Ora, se lá é a minha primeira comunidade, se lá é a minha igreja doméstica, então na família, ali dentro da minha casa, ali deve ser o primeiro lugar para a vivência da misericórdia. O Papa Francisco, quando escolheu o seu lema de episcopado, ele lembrava a passagem bíblica em que Jesus chama o publicano Mateus, Levi, e diz: olhando com amor, chamou. É tanto que o lema episcopal e pontifical do Santo Padre é miserando atque elegendo, misericordiando o elegeu, o escolheu. Me parece que esse modo de conjugação do verbo misericordiar, ou da palavra misericórdia, essa variação da palavra misericórdia, ela deve ser muito própria para a vivência dentro das nossas famílias. Alguns encontros nossos atrás, eu falei que me assustava o número de jovens que cometem suicídio na nossa cidade de Fortaleza, mas também em muitos outros lugares do mundo. E me parece que isso é um pouco essa falta de misericórdia dentro da nossa família, dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Esse misericordiando, esse olhar com amor misericordioso para quem está comigo. Sabe, eu me questiono quantas vezes marido e mulher não se falam, se cruzam dentro de casa. E com todo respeito a você que está me vendo agora, às vezes me admira como marido e mulher nem se encontram mais como marido e mulher. Porque não foi para isso que se casaram? Para viverem como dois estranhos? Pelo contrário, casaram-se para viver como uma só carne. Para esse encontro de duas almas que no final tornam-se uma só. Às vezes me admira como pais e filhos não conseguem dialogar. Talvez você olhe para mim e diga: padre, mas o senhor não é casado, o senhor não tem filhos, o senhor não sabe o que é isso. Não, eu de fato não sou casado, eu escolhi não casar. De fato eu não sei o que é ter filhos biológicos, eu escolhi não ter filhos biológicos. Mas eu tenho muito contato com famílias e, de um modo análogo, eu também tenho a minha paternidade espiritual sobre muitas pessoas. Também a mim foi dado o cuidado de alguns filhos e filhas espirituais. E tanto você quanto eu sabemos que não é fácil lidar com as pessoas, que é difícil o relacionamento entre pessoas. Mas a gente não pode deixar que essa divisão entre nas nossas casas e a gente esqueça de agir com misericórdia para com aqueles que são os nossos próximos mais próximos. Esse é o mandamento do amor de Deus. Esse é o mandamento
esse é o maior mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Do final do ano de 2014 e algumas catequeses desse ano, o Papa Francisco falou sobre cada pessoa dentro da família, porque cada pessoa é muito especial dentro da família. Pai, pai, mãe, mãe, filhos são muito importantes dentro de uma casa, cada um assumindo o seu papel, assumindo o seu lugar. A mãe, com toda a sua ternura, que abraça seus filhos, que vai ao encontro com aquele amor de mãe, que a gente até diz que é muito parecido com o amor de Deus, então deve ser um amor muito misericordioso. O pai, que com a sua firmeza, com a sua fortaleza, deve dar o sustento, não simplesmente material, mas o sustento das virtudes dentro da sua casa. Os filhos, que são os frutos de um amor e que no futuro deverão também eles cuidar dos seus pais. Agir de misericórdia os pais para com seus filhos, mas os filhos para com seus pais, principalmente quando esses estiverem em idade mais avançada. E eu queria lembrar para você uma coisa que diz o Papa Francisco num livro, entrevista que ele lançou esse ano, chamado O Nome de Deus é Misericórdia. Eu vou ler um trechinho do que está escrito lá do Papa Francisco, que ele fala sobre a família, a misericórdia dentro da família. O Papa Francisco diz o seguinte: a família é a primeira escola das crianças, é o ponto de referência imprescindível para os jovens, é o melhor lar para os idosos. Acrescento, diz o Papa, que a família é também a primeira escola da misericórdia, porque ali se é amado e se aprende a amar, se é perdoado e aprende-se a perdoar. Lembra um santo, né? Lembra São Francisco de Assis: amando se é amado, perdoando se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, inclusive aquela morte de si mesmo para dar vida aos outros. Quantas vezes o esposo ou a esposa precisam morrer um pouquinho para si mesmo para amar mais o seu cônjuge? Quantas vezes os pais precisam morrer um pouquinho para si mesmos para amar os seus filhos? Quantas vezes os filhos vão precisar morrer um pouquinho para si mesmos para amar um pouco mais seus pais? E é interessante porque o Papa diz: primeira escola das crianças, lugar onde os jovens aprendem as virtudes, e o melhor lar, o melhor abrigo e repouso para os idosos. É o próprio lar, é a própria família, o lugar que Deus nos deu. E sabe, o Espírito Santo tem suscitado tanta coisa boa na igreja para ajudar as famílias a serem mais famílias, para ajudar que cada membro da família assuma ainda melhor sua missão. Na França, secularizada, surgiu há algum tempo atrás o movimento das equipes de Nossa Senhora, por iluminação do padre Henri Caffarel e um grupo de casais. E hoje esse movimento está espalhado no mundo todo, espiritualidade conjugal. Hoje, saído das equipes de Nossa Senhora, já surgiram as equipes de jovens de Nossa Senhora, os filhos de casais que também querem se reunir como cristãos, como filhos da igreja, para terem espiritualidade. O encontro de casais com Cristo, o encontro matrimonial mundial, o encontro do diálogo, inclusive a pastoral familiar. E olha que a pastoral familiar, ela tem suas sessões, casos especiais para aquelas famílias que não estão dentro daqueles parâmetros que nós conhecemos, pai, mãe, filhos. Além desses, tem encontros para namorados, olha que legal, e noivos, para preparar esses jovens espiritualmente para assumirem um sacramento tão importante quanto o do matrimônio, para que eles saibam como formar uma família à luz da palavra de Deus. E depois a própria pastoral matrimonial, enquanto pastoral familiar, enquanto a preparação e o cuidado com as famílias. Preparação para o matrimônio, entre tantos outros. Depois novas comunidades, e dentro dessas novas comunidades, coisas muito práticas, projetos muito práticos voltados para o cuidado com as famílias. Que Deus cuida, Ele cuida, para que nós
aprendamos a nos cuidar em família, sendo misericordiosos em família.